Né? É diferente. Vou esperar você não. Pelo menos alguém, né? Ó, a Gabi entrou. Oi, Gabi, tudo bem? Franciele, Olha, Júlia. gente já. Solicitação para entrar no vídeo. Não. Carol Barbosa, Kelly, Juju. Vai dormir, Ju. O que aconteceu Ju, aqui? vamos dormir. Que isso? Não sei. Gente, eu não sei o que eu fiz. Acho que você virou a câmera. Como que eu fiz isso? Aqui eu acho que é. Eu nem cliquei. Aí, viu? Mas a gente nem clicou ali. Eu não sei o que É o aconteceu. espírito. É mesmo. Denise, Eduarda. Boa noite. Boa noite. Entrou alguém pelo... Ah, não sei. Aqui? Entrou muita gente. Não, aqui. Aqui acho que não. É, né? Já tava desesperada. Facebook não, ainda não. Facebook demora pro pessoal Não. interagir. Luciana. Gente, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com a Suelen. Suelen é proprietária do Gardini Photo Studios. Ela tem um estúdio lindo, onde ela faz fotos, né? Isso, de gestante, recém-nascido, criança. Também faço fotos sensuais, outro tipo de foto. Mas foco maior essa daí é eu vou gestante querer. recém-nascido. Aí eu já... Essa sensual da verdade foi uma coisa que eu queria fazer já tem uns 2 anos e eu não fiz. Só não vou compartilhar com vocês, mas eu vou fazer. Faz só aquela sensual de rosto, pronto. Tá. Ah, mas existe isso? Sensual de rosto? Então só tá. olhar assim. Ah, ó, olhar fulminante. Já 43. Né? Vou fazer. Eu vou deixar... Qual que é o Instagram de vocês, Suelen, pra passar pra eles? @Gardini, _foto com PH, _estúdio com S mudo. Isso. Se vocês entrarem no meu stories de hoje, eu fiz publicação falando da live e deixei gravado o Instagram deles, né? Aí dá pra clicar lá e seguir, tá bom? A gente vai falar hoje sobre o sono dos bebês. Eu fico metendo o dedo onde não é. Pronto. Daqui a pouco você vira de novo. Vou nem mexer mais aqui. A gente vai falar sobre sono dos bebês. Eu recebi algumas dúvidas via direct, a Suelen também. Aí a gente separou umas dúvidas aqui pra responder, porque nem todo mundo consegue entrar online às 8 horas. A gente vai deixar a live salva também. E se vocês tiverem alguma dúvida, né? Pode mandar. Aí, pode mandar e a gente vai responder aqui pra vocês, tá bom? Vamos esperar ver se entra mais alguém pra gente poder começar. Ana Gabriela, colinho carinhoso. Ai, meu pai. A Dani vai terminar a live antes de começar. Porque eu tô clicando tanto, daqui a pouco eu vou clicar em encerrar antes da hora. Mas tudo bem, né? Vamos ver. Nelzinha. Quem é de São Paulo aí? Quem é de São Paulo? É bom, né? O estúdio fica em São Paulo, gente. Fica em São Paulo. Viu nos visitar. Estamos na Zona Sul. Inclusive, é pertinho do Instituto, né? É, pertinho. Dá nem 10 minutos de carro. É bem perto, aqui no bairro da Vila Mascote, na Zona Sul. Daniela Aparecida. Bom, vamos começar respondendo as dúvidas que a gente separou aqui. Que a gente recebeu no direct, né? Que a gente recebeu. Bom, a primeira pergunta que eu recebi é quando nós devemos procurar uma consultora do sono, né? Porque às vezes a mãe tá ali desesperada, acha que é normal. Quando que a gente deve procurar? E se a gente tem que procurar quando a gente tá grávida, né? Ou depois que o bebê já nasceu, que já não dorme direito. Isso. Eu sempre falo que a consultoria de sono é para ela ser de forma preventiva, assim como tudo, na própria medicina é para ser preventiva. Então a gente prefere que as pessoas procurem durante a gestação para se prevenir. Então não é para esperar a criança ter problemas, dificuldades para dormir para então procurar a consultora do sono. É óbvio que a gente atende a maioria das crianças que já estão com dificuldade, justamente porque os pais não procuram antes. Mas o ideal é fazer a consultoria preventiva, que a gente chama que é durante a gestação. Aí tem muita gente que vai falar, nossa, mas o bebê nem nasceu ainda. Como é que eu vou saber? E na verdade a consultoria preventiva está aí justamente para prevenir com que você não coloque maus hábitos de sono, para que você tenha um ambiente adequado para o bebê dormir. Então a gente prepara a mãe para que ela consiga receber esse bebê em casa e lidar com as questões do sono com mais facilidade. E até entender
o que é comum e o que não é, porque tem coisa que é comum, né? O bebê nasceu, ele é muito pequenininho, ele não vai dormir a noite inteira desde o primeiro dia de vida. Então ela se sente mais preparada para poder lidar com os desafios aí que estão por vir. Certo? E é bom pra aprender a mãe a dormir também, né? Coitada. E a mãe dorme, né, gente? A mãe dorme também. Dorme a mãe, dorme o pai, dorme todo mundo. Vamos combinar, né? Quando a criança dorme, a família inteira é beneficiada. Pois é. Então, bom, vamos lá. O que mais? Por exemplo, tem muita gente que não sabe quais os métodos, né, que existem para fazer o bebê dormir. E tem um método aí que o pessoal fala que é deixar o bebê chorando sozinho até dormir. Isso é bom, isso não é? O que pode causar para a criança? Na verdade não, né? Ninguém gosta de ficar chorando sozinho sem ser atendido. Pois é. Né? Então a gente não trabalha. Inclusive, as pessoas muitas vezes entram em contato e falam assim: isso é um método de deixar o bebê chorando até que ele aprenda a dormir? Na verdade, você não precisa contratar ninguém pra fazer isso. Né? Você faz sozinho. Deixa ele chorando até ele dormir. Então, não, nós não trabalhamos dessa forma. Não existe sim esse método lá fora. Algumas pessoas usam isso, mas a gente não acredita nele. A gente acredita que há outras formas de fazer a criança dormir, onde ela se sinta acolhida, porque a criança não tem noção que você está no quarto do lado ou que você está na sala. Então ela se sente ali mesmo abandonada, pode gerar um estresse tóxico na criança que pode vir a dar problemas lá na frente. Então, deixar a criança chorando sozinha não é algo que nós fazemos e não é algo que nós apoiamos também, certo? E tem muita gente que, até acho que a postagem que você fez hoje vem a calhar com isso, falando que você falou sobre que a sociedade brasileira recomenda dormir, né, dormir quarto compartilhado, mas não cama compartilhada, né? Isso. Então, assim, é legal o bebê dormir com os pais ou não? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto a brasileira quanto a americana, falam que nos primeiros meses de vida, os primeiros 6 meses, o ideal é os pais fazerem quarto compartilhado, o que não é cama, tá? A cama compartilhada, ela não é recomendada por risco de morte. Então, não é um lugar seguro. E por que eles recomendam o quarto? Justamente para que nos primeiros 6 meses os pais consigam estar por perto. A mãe ficar muito cansada, a mãe da cesariana, principalmente, levantar aí e voltar, né? Ela sente dor. Tem a amamentação aí que acaba sendo com mais frequência nesses primeiros meses de vida e ela de alguma forma consegue olhar o bebê melhor. Ele tá ali perto, até para o engasgo. A gente quer ver se tá respirando, né? Então, a gente tá quer muito quieta, a gente vai lá, põe a mãozinha assim, só pra ver se a barriguinha tá mexendo. Então, é recomendado o uso do quarto compartilhado até o 6º mês de vida. Mas tem famílias que preferem fazer o bebê já no quarto dele desde o primeiro dia de vida também. Não tem problema, gente. Hoje em dia, a gente tem babás eletrônicas muito eficientes. Né? O bebê não é pra ele não é para deixar ele sem babá eletrônica sem supervisão. Com as babás eletrônicas que a gente tem hoje, elas funcionam no escuro, elas pegam som, são muito boas. Então dá também pro bebê ficar no quarto dele e os pais ficarem no quarto dos pais, se é o desejo da família, se é o que eles querem também. Eu tenho babá eletrônica agora que mede até a temperatura. Pra ver se tem febre. Eu falo que as babás eletrônicas só faltam ter asas pra café. voar. Fazer café na madrugada. Fazer café, ir lá avisar a mãe e voltar. Porque elas são muito boas mesmo. Na minha época, a babá eletrônica não era de visor. É só de escutar, né? Era só de som. Então a gente não tinha esse privilégio aí que vocês têm hoje. Aproveitem dele. E é legal isso mesmo de dormir no quarto. Porque, por exemplo, meu filho tinha refluxo. E ele dormiu no Moisés do lado da minha cama, não coloquei na cama, até os 4 meses. E ele engasgou numa noite e eu consegui ver e agir rápido por conta disso. Isso. Então foi bem importante dormir ao lado da cama, não na cama, né? É isso mesmo. É claro que, né, às vezes na madrugada, quando você tá dormindo, eu sei. cai, mas assim, não é o ideal. A gente acaba de vez em quando, né, colocando na nossa cama, enfim, fazendo algumas coisas aí, mas é o que eu falo, é a critério de cada família. As famílias que fazem, ok, não tem problema. A gente só tem que saber que existe um risco, né, maior se a gente faz uso da cama compartilhada. Inclusive, o índice de morte súbita, ele é mais frequente com crianças de 0 até 1 ano. Então, não é só até os primeiros meses de vida, né? Os estudos apontam que até 1 ano de idade ainda pode vir a acontecer. Então... Agora eu tô até com maquiagem. Nossa, o que aconteceu? Não sei, mas eu tô bem maquiada. Nossa, você tá de cílios. O que aconteceu? Não sei. Enfim, continuemos. Eu também tô. O que é isso? Gente, o celular tá louco. Saiu. Só fica em uma pessoa. Agora tá nela. A gente não tá usando esse filtro louco aí. Eu não sei o que, nem mexi em nada. Boa noite, Lady Anitta. Lady Anitta. Pessoal, mandem as dúvidas aí, hein?
Pode mandar dúvidas que a gente responde, tá? Deixa eu perguntar mais aqui. Vai. Vamos ver. O que acontece se uma criança começa a dormir pouco, né? Se, por exemplo, ela não dorme as horas necessárias para restabelecer o sono. O que pode acontecer? Quais são os sinais, né, que a gente tem que observar também? Privação de sono tem bastante impacto, tá? Não só para as crianças, como para os adultos também. Então, né? Então, desde irritabilidade, as pessoas ficam, as crianças vão falar, gente, essa máquina, não tô conseguindo falar comigo, vocês estão me vendo com esse filtro? Você não tá se reconhecendo, gente, né? Isso aqui não sou eu não fiz esse olho roxo, eu não sei. Enfim, vem pra cá pra ver se pega em você, porque eu não quero esse vídeo. Ó, a Lenjanita depois perguntou, até quantas horas o bebê pode dormir após o nascimento? Até quantas horas o bebê pode dormir após o nascimento? O quanto é o máximo de horas? É isso que o bebê pode dormir, que é normal? Sei que após o nascimento o bebê dorme muito. Até quantas horas o bebê pode dormir após o nascimento? Acho que é o máximo, né? Mas após o nascimento... tem um período, né? Anitta, se você puder reformular essa pergunta, porque eu não entendi. Sei que após o nascimento o bebê dorme muito. Sim, ele dorme. Na verdade, os primeiros meses de vida do bebê é dormir e mamar, dormir e mamar, dormir e mamar. Fazer cocô, gente, né? Muito importante fazer cocô e xixi. Até quantas horas o bebê pode dormir após o nascimento? É o máximo que ser saudável, né? Mas a necessidade de sono de cada pessoa é diferente. Eu, como adulto, posso precisar de 10 horas que eu preciso e você pode ser que precise de 6. Né? A gente sempre trabalha de acordo com o indicativo que o bebê dá pra gente dos sinais dele. Se tá muito irritado durante o dia, se não tá, se tá se alimentando, se não tá. O que eu li uma vez é que, não sei se é verdade, que tipo, um recém-nascido, logo que ele nasce ele pode dormir até de 18 a 19 horas no primeiro período, assim, de 14 até 18 horas, geralmente é uma base do que a gente dá. Mas é como eu falei, é muito variável. Pode ser que o meu filho durma 14 e o seu durma 18. Pode ser que o seu durma 19 também, uma hora a mais, não tá 24 horas é que perigoso. Nem daí morre, né? Porque ele não vai mamar. Gente, eu não sei se o filtro voltou pra minha cara. Fala meu nome aí. Emiliara. Oi, Emily, tudo bem? Oi. Ele é bonzinho? Quem que é bonzinho? Não sei quem é bonzinho. Até quantas horas no máximo. Se for um RN, a gente vai, que nem a gente comentou aqui, de 14 a 18 horas por dia. Mas não direto, tá, gente? Tem pausas. Eu acabei interrompendo aquela pergunta que a gente tava falando. O que acontece se a criança dormir pouco? Então, toda a questão da irritabilidade é uma delas, né? Pode atrapalhar também no desenvolvimento motor, da deficiência de memória. Inclusive, nós adultos temos, tem uma prova amanhã, eu preciso dormir cedo, né? Quem tem filho na adolescência, mãe, você tem prova, vai dormir cedo, eu preciso ir bem na prova. Na verdade, não adianta nada fazer isso um dia antes. É o longo, sem estudar, né? E sem estudar. Tem que estudar e dormir cedo para que você consiga memorizar. É durante o sono que você consegue consolidar a memória. Então, quando você dorme pouco, você não consolida a memória, você se sente irritado. A obesidade infantil está atrelada também a falta de sono na primeira infância, justamente porque a gente secreta 2 hormônios enquanto dorme, leptina e grelina. Leptina é responsável pela fome e a grelina é pela saciedade. Então, se a gente não secretar esses hormônios de forma efetiva, a gente acaba fazendo uma confusão aí, acaba acordando de manhã com mais fome, a gente tem aquela criança que mama o tempo todo, porque não dorme bem, enquanto tá bebê, é gordinho, fofinho, é bonitinho, né? Mas depois que cresce, a gente começa a ver que as questões são diferentes. Então, a própria obesidade infantil hoje tem estudos que apontam de que ela está atrelada à privação de sono na primeira infância também. E às vezes a criança está irritada e ela, como compensação daquilo, ela come, né? Ela começa... A gente tem duas etapas, a criança que compensa comendo e a criança que se recusa a comer porque está muito cansada e chega a perder peso porque não consegue mamar. Quando vai para o peito, está tão cansada que mais dorme do que mama. Né? Então, as consequências da privação de sono para a criança, tanto produto, colesterol, são muitos efeitos negativos. Gente, todo mundo precisa dormir, sono é vital, tá bom? Volta aqui lá em cima, na Emily. A Emily perguntou, ele é bonzinho. Quem que é bonzinho, Emily, pra gente responder? E a Nick Almeida mandou oi. Oi, tudo bem? A mamãe do Gustavo perguntou, não quero que meu filho durma comigo no quarto. Para isso, criei um quarto gostoso para ele e com toda a segurança para isso. Poderá haver algum prejuízo? Pro bebê? Mas o quê? Poderá ter prejuízo pro bebê? Dormir aonde? Não entendi. Acho que dormir no quarto dele. Porque ela não quer que tenha o quarto compartilhado. Não, ele pode dormir no quarto dele, sim, não tem problema nenhum. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o quarto compartilhado no quarto dos pais até o 6º mês, mas isso não é uma regra que tem que ser, que nem eu te falei. Se você quer colocar o seu filho no quarto dele
a base de supervisão de uma babá eletrônica boa, tá ali, não tem problema nenhum. Ele pode, sim, dormir no quarto dele, tá? Não há problema. São coisas que a gente faz, são cuidados que tem para minimizar alguns episódios. Não quer dizer que dentro do quarto dos pais nunca vai acontecer nada, né? Pode acontecer em qualquer lugar. A gente vai fazendo coisas para minimizar. O que não pode é colocar ele no quarto dele, você no seu, fechar as duas portas e você não ter acesso ao que está acontecendo lá dentro. Então isso é que a gente não indica. De alguma forma precisa ser supervisionado, nem que seja via vídeo, através de uma babá eletrônica boa, tá bom? Tô falando de prejuízo emocional. Prejuízo emocional dele não dormir com você no quarto, não há nenhum, tá? A gente lê muito por aí de que o quarto, a cama compartilhada traz vínculo. Gente, enquanto você está dormindo, seu bebê está inconsciente. Para ele é muito melhor ter tempo de qualidade com você acordado do que na mesma cama que você dormindo, onde ele não sabe nem o que está acontecendo, tá? E além de não ser seguro, existem 1000 outras formas de você criar vínculo, dar carinho para o seu filho e segurança do que colocar ele na mesma cama que você. Pessoal de cada família. Tem quem quer, ok, quem não quer, não precisa ficar preocupado com isso, de que emocionalmente ele vai se sentir mal, por nada disso. Você vai dar amor e vínculo pro seu filho através de outras formas durante o dia, tá? Tudo ok, não tem problema nenhum. Sem contar que ajuda a vida do casal, né? Gente, olha que importante, isso é verdade. A Suela, inclusive, tem um filho de 4 anos. 4 anos. Ela passou recentemente por tudo isso, né? Então, o casal precisa ter o tempo dele. Ai, gente, eu já tô um monstro de novo esse filtro. Pra mim, agora veio pra você. Eu não sei, ele tá mudando sozinho isso aqui. O casal precisa ter o momento dele, né? Vocês não podem se perder como um casal porque teve filho. Então... Porque aí depois o casal briga e vai ter prejuízo emocional pra criança, sim. Né? Então, mas isso é verdade, né? Não tem tempo de qualidade junto, não namoram, né? Não passa tempo. Ou se namora rapidinho porque a criança tá ali. Não faz com qualidade as coisas que tem que fazer. Aí sai briga e realmente pode ser que o prejuízo venha de forma maior ainda pra criança. No meu caso, eu fiz o quarto compartilhado até o 5º mês, mais ou menos, porque meu filho tinha refluxo, eu sabia dessa condição. Então ele engasgava bastante. E aí aconteceu esse episódio noturno. Mas foi até o 5º mês, mesmo ele tendo refluxo, depois eu coloquei ele no berço com babá eletrônica e tudo mais, supervisionando as 2 portas abertas, né? Tudo mais. Então... E era quarto compartilhado com o Moisésinho do lado, né? No lado da cama. Não na cama. Mas também se tivesse sido... Cada um sabe de si, né? A gente paga pra ver algumas situações. Né? A gente não é contra nada, mas como profissional a gente tem que seguir a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria. E quanto a vínculo, você fica tranquila, que eu tenho certeza que o seu filho, mesmo não dormindo na cama com você, ele sabe que você é a mãe dele, ele vai te amar do mesmo jeito, você vai amar ele do mesmo jeito e tá tudo ótimo, tá bom? Como é que faz com a criança que acorda e vai para o quarto da mãe com medo com 8 anos? Onde você tá lendo isso? Aqui embaixo. Aonde? Aqui, olha. Criança acorda e vai... é verdade. Eu não tava vendo, gente, desculpa. Criança que acorda e vai para o quarto da mãe com medo aos 8 anos. Bom, daí a primeira coisa que tem é trabalhar o medo dessa criança, tá? A gente precisa saber o que ele tem medo, o que tá causando medo para ele tirar isso da vida dele. É uma criança maior, é uma criança que já sabe dialogar muito bem, dá pra conversar com ela, então você precisa ver se o medo é algum medo que foi colocado pra ele. Umas coisas bobas que acontecem com as crianças desde pequena que a gente faz se você não comer tudo, o homem do saco vai te pegar. Hoje a criança não acredita no homem do saco, né? Mas a gente acreditava. A gente acreditava, mas os pequenininhos ficam com medo, e se a gente não tira esse medo deles, eles crescem com isso, né? Quando eram muito pequenininhos, por exemplo, ia contar a historinha do lobo mau, que pega as criancinhas pra fazer mingau, né? Então tem criança que leva isso. Às vezes ele tá vendo muito desenho de super-herói. Então a criança se acha super-herói, só que o super-herói ele tá lutando contra quem? Contra o do mal. O Batman tá contra o Coringa. Então a criança traz isso pro mundo real, às vezes, ela não consegue tirar. Ela entra pra esse mundo aí por faixa dos 2, 3 anos. Depois não consegue tirar. Ou algum medo na escola, algum filme que ela assistiu, alguma coisa emocional que ela tá vivendo dentro de casa. Tem muito livro escolar que, tipo, eu percebo que eu leio com meu filho e tem alguns que falam, tem um monstro embaixo da cama. Já eu pulo essa parte, pra ele não pensar que tem monstro embaixo da cama. Então, tá vendo? As crianças de 8 anos estão muito ligadas nas redes sociais, né? Na internet, são super rápidas, então elas estão tendo acesso a vídeos no YouTube, aquelas bonequinhas do mal que aparecem no meio dos desenhos. Então, a primeira indicação que eu dou pra você é trabalhar o medo dele. A gente não consegue dar sono de qualidade pra ninguém que tem medo, nem pra um adulto. E é horrível sentir medo. O medo é apavorante, né? A gente tem muito medo. A gente muitas vezes descredibiliza o medo da criança. Não tem nada lá, não é nada, seu bobo, vai dormir. E não funciona desse jeito. A gente só deixa a criança mais apavorada ainda por não sentir confiança. Então, converse com seu filho, tenta descobrir de onde vem esse medo e tirar as coisas do caminho dele que vá, de fato, que tá de fato eternizando aí esse medo dele que não passa.
E aí, depois disso, a gente consegue trabalhar em algumas coisas para que ele fique dentro do quarto dele. Mas o medo precisa ser tratado primeiro, tá bom? Uma coisa que meu filho, por exemplo, ele tem medo da luz da bomba eletrônica. Que é aquele infravermelho, ele vê. Aí ele fala, tá me olhando. Aí eu tenho que virar a câmera, tipo assim, eu consigo escutar, mas eu não vejo o que ele tá fazendo. E aí quando ele dorme, eu desviro. Porque ele fala, eu tenho medo, a câmera vai me pegar. Então, porque fica olhando. É umas coisas que a gente nem sabe, às vezes, que tem, e a gente fica com medo. A minha filha, hoje ela tá maiorzinha, não sei se ela nem se ela tá assistindo aqui, porque ela tava online. Ela tinha muito medo da bruxa. E na época, o quarto dela era inteirinho da Branca de Neve. A festa de aniversário dela foi da Branca de Neve. Ela gostava de sair na rua com a fantasia de Branca de Neve. Então, na cabeça dela, ela era Branca de Neve. E quem ia atrás da Branca de Neve era sempre a bruxa. Então, a gente teve que mudar o papel de parede do quarto. A gente teve que fazer, tipo, uma revolução, assim, tirar tudo das princesas da frente dela. Porque ela tava, tipo, trazendo aquilo pra vida real, né? Então, precisa trabalhar o medo dele mesmo primeiro, tá? Bom, vamos lá, e próximo. Qual é o melhor horário pro sono infantil? Tipo, qual é o melhor horário pra pôr a criança pra dormir? Isso é bem polêmico, porque ninguém gosta de ouvir quando eu falo. Eu não gosto. Ela não gosta, eu tenho certeza que ela vai odiar quando eu falar. Inclusive, essa hora era pra estar dormindo. Era pra estar dormindo, né? Entre 7 e 8 horas da noite, gente. Esse é o melhor horário. E não é porque eu tô falando, porque ninguém... É comprovado cientificamente devido aos hormônios das crianças. Então, por volta das 6, 7 horas... a gente tem aí uma ajuda da melatonina, que é o hormônio regulador do sono. Ele começa a ser secretado. Por isso que esse é o melhor horário para colocar as crianças para dormir. Além disso, a gente tem um pico de secreção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que ele acontece com mais força no quarto ciclo do sono. Cada ciclo se renova de hora em hora. Se você fizer conta, se ele dormir às 7, ele pega o pico à meia-noite, que é o horário que tem mais secreção. Então, por isso que é ideal dormir entre 7 e 8 horas. Se você tem filho pequeno e você está ouvindo isso, você vai perceber o que eu vou te falar. Se o seu filho dorme, sei lá, às 8, 9 da noite, você vai perceber que o sono dele vai bem até meia-noite. Geralmente, o primeiro sono é bom. E aí, depois da meia-noite, ele começa a acordar. Picado de hora em hora ou a cada 2 horas. Por que esse sono primeiro é melhor? Porque a gente tem a melatonina, que está secretando naquela hora. Quando você passa e perde o tempo dessa melatonina, a criança acumula um sono, ela está com o hormônio do sono lá dentro secretando e ela não dorme. E aí, quando chega a hora de dormir, ela luta contra o sono, porque ela já se irritou e já ficou nervosa. E aí você vai ter uma criança que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Fica mais irritada, né? Fica mais difícil. Quanto mais demora para dormir... Isso. Então, se a gente pudesse trabalhar de uma forma onde todas as crianças pudessem dormir entre 7 e 8 horas da noite, seria o mais ideal. Inclusive nós adultos, tá? Pois é. Mas foge muito da nossa realidade, mas quem sabe a gente consegue proporcionar isso para as crianças, né? Olha, a Paty tá com a bebê dela, dorme às 8 horas da noite. Tá Parabéns. ótimo. Continue assim. Aí tem muita gente que fala, até quando tem que ser esse horário? Até sempre. Até o quanto você conseguir colocar eles para dormir essa hora. Chega uma hora que... né, a gente não consegue, mas quanto mais conseguir, melhor. Mas dormir nessa hora, que horas que a criança tem que acordar, por exemplo? 6, 7 da manhã. Olha, gente, vamos madrugar, hein? Então, esse negócio de acordar 9, 10, aí querer que a criança durma 7 da noite, acorda 9, 10 também não dá, né? Então, entre 6 e 7 vai estar acordando mais ou menos. Mas que dica Oi, Victor. Acho que esse Victor é um amigo meu lá dos Estados Unidos, se eu não estiver confundindo. Fala aí, Victor, se é. Se for, beijo. Se for, fala que é. Se não for, beijo também. Colocando para dormir esse horário, a janta teria que ser às 18 horas. Jantar próximo da hora de dormir faz mal, né? O ideal é que ele jante 1 hora antes. Não é que faz mal, depende do que você vai dar para sua criança comer, né? A gente fala que uma comida muito rica em carboidrato, ela ajuda na secreção de melatonina, mas ela precisa ser feita geralmente 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir, porque o carboidrato também depois vai virar energia e vai acender a criança. Então, colocar a criança para jantar às 6h30 para querer que ela durma às 7 pode ser que não funcione. E nem uma feijoada. Né? A gente, quando come muito, não quer deitar na sequência. A gente fica, né, cheio. Então, sim, se você quer colocar para dormir entre 7 e 7h30, o ideal seria dar uma janta umas 6 horas mesmo. Uma sopinha, um banho leve. Uma coisinha leve, né? Olha lá, ela falou que o bebê dorme às 8, depois acorda às 2 horas da manhã, deve ser isso, né? Porque o pai chega, ou 2 horas depois. Eu não sei onde você lê essas coisas que eu não leio. Quem que tá falando aqui, isso? Ó, a Paty. Depois ele acorda às 2 horas, porque o pai chega. Eu não sei se é 2 horas da manhã ou 2 horas depois, acho que né? 2 horas depois. Mas dorme de 9 e acorda às 7h30. Então, na verdade, se ele acorda depois que o pai chega, ela não tá, ele, o seu filho, ele não tá dormindo às 8. Às 8 ele tira uma soneca. Né? É 7 horas que ela falou? 8? É às 8. 8. O sono noturno ele é considerado quando a criança entra no quarto e não sai mais. Ela vai até tarde. Então, tem crianças que tiram soneca às 7, 8 horas da noite.
Acorda, brinca com o pai, vai fazer, sei lá, alguma coisa e fica acordada mais umas 2 horinhas e depois volta a dormir. Então ele teve uma soneca. O sono noturno é aquele que você entra no quarto e não sai mais. Então pode ser que Fica não lá. tenha tanta qualidade nesse sono. Não né? é mesmo, porque foi interrompido. Né? Então, quando é interrompido, as secreções hormonais também são. Aí, quando a gente volta a dormir, vai renovar o ciclo do sono, começa tudo de novo. Tá? Ah, é ele mesmo lá. É o Vitor mesmo. Saudades, Vitor. Beijo. Dani, agora assim, você tem que ter uma dica matadora pros pais que não tem como colocar as crianças pra dormir às 8 da noite. Você correndo pra aquela porta ali, ó. Só tem um jeito milagroso de ajudar esses pais, Né? porque a maioria dos pais realmente tem assim, uma rotina que é difícil. Até mesmo as escolas hoje em dia deixam a criança até mais tarde por conta disso. Então, às vezes é difícil você chegar em casa, ainda dar o jantar pra criança e colocar pra dormir nesse horário, né? Então, Muitos pais buscam na escola 7, 8 horas da noite. então. Né? Então, como vai estar na cama às 7, 8 horas da noite? Na verdade, não tem um milagre, né? Tem que ser 7, 8 horas. O que a gente sempre fala é para os pais trazerem o mais próximo do horário possível. Por exemplo, se você pega na escola 7, ele já veio jantado da escola. Provavelmente. Já começa por isso. Dificilmente você vai pegar uma criança na escola às 7 horas da noite que não jantou ainda. E não é pra jantar 2 vezes. Ninguém janta 2 vezes. Seria ótimo, né? Mas sem não engordar. sem engordar, é óbvio. Mas não é pra jantar 2 vezes. Chegou da escola já jantado, é hora de tomar banho, tomar um leitinho, né? Alguma coisinha rapidinha e dormir. O problema é que os pais chegam em casa às 7 horas e eles acendem as crianças. Porque aí vai começar a ver o que vai jantar, aí vai tomar banho depois, aí o pai vai tomar banho, aí vai não sei o que pra colocar pra dormir meia-noite. Chegou em casa às 7, 8 horas, em questão de 1 hora pro seu filho estar dormindo. Não é pra ele participar daquela rotina noturna toda de você e do marido ali, porque aí realmente vai dormir meia-noite. Assim, o que eu sinto, por exemplo, como na minha rotina, como eu fico pouco tempo com meu filho durante o dia, chega esse horário, você quer ter um pouquinho de, né, com um pouco seu filho, de experiência. Então, às vezes, a gente acaba acendendo mesmo. Para os pais que têm essa rotina mais complicada, o que você indica? Tipo, deixa assim mesmo, tipo, ter uma rotina mais regrada, tipo, um dia na semana, um final de semana. Eu indico, priorizando o sono, você suprir esse tempo com seu filho aos finais de semana. Porque aí chega uma hora que você precisa escolher o que você quer. Você quer um sono de qualidade pro seu filho ou você quer passar tempo com ele? Porque às vezes quando você chega em casa, você acha que você tá tendo um tempo de qualidade com ele porque você ficou trabalhando o dia inteiro, mas você chega em casa cansada também, concorda? Você não chega super feliz. Você tá o dia inteiro trabalhando, você tem criança pra dar banho, você tem a agenda da escola pra ver, você tem o marido que tá com fome, você tem que ver o que vai comer. Você também não tá totalmente 100% dedicada à criança. Você tá com ele ali, mas você tá fazendo 1000 outras coisas. Então, o tempo não é tão de qualidade. Então, às vezes, é melhor dar o sono pra ele, que é super importante pro desenvolvimento. Os impactos da privação de sono não aparecem agora. Eles aparecem na fase pré-escolar, na parte da alfabetização. Então, os pais acabam levando, e quando chega na alfabetização, começa a vir um monte de questões. Então, vamos priorizar o sono. Quando chegar sábado e domingo, larga tudo que você tem que fazer e fica com seu filho. E aproveita o máximo que você tem com ele, para de segunda a sexta voltarem à rotininha normal. Mas isso é de cada família, porque se a gente não fizer isso, não tem milagre, né? Não tem outra opção. E se por acaso não, eu quero estar com meu filho quando eu chego em casa, que seja por um período curto e com qualidade. É melhor você sentar meia hora com seu filho e brincar com ele do que você ficar 3 horas dentro de casa com ele, correndo, fazendo 1000 coisas e não focando nele. Ele vai sentir a mesma ausência do mesmo jeito. Tá? E no caso, quando dá banho na criança, você acha que toda criança, relaxa a criança ou tem criança que acende? Não, tem criança que acende. A Meu gente filho só... é o que acende. Quem? Meu filho é o que acende. Dou Ah, banho é? nele pra acabou. Então, ó, Deise, beijo. Deise da Mamãe Nasceu Assessoria. Kelina, beijo também. Lana, conheço todas elas, Beijos pra todos. Não conheço, mas beijo. Não, o banho, ele não relaxa sempre. Tem crianças que despertam com banho, tem crianças que relaxam. Então, a gente só indica banho mesmo na rotina quando a mãe fala pra gente, meu filho relaxa. No caso do Alex, que é o filho da Suelen, eu já ia falar, não vamos colocar banho antes de dormir. Deixa sujo. Porque, também não é assim, deixa sujo, tá? A gente vai dar um banho nele. Se o horário dele dormir às 9 da noite, eu vou dar o banho umas 6 horas da tarde, mais ou menos, entendeu? Mas não vou deixar pra dar banho 8, 8 e meia, porque eu sei que ele vai acender. Então é mito falar que todas as crianças sentem sono na hora de dormir. Que na hora que toma banho, pra relaxar. Né? Não relaxa, tá? A Deise mesmo que tá assistindo a gente é uma pessoa que se eu tomar banho, relaxa e dorme. Eu já sou uma pessoa que aceito. Se eu tomar banho antes de dormir, eu tô acesa.
entendeu? Vou pra night, eu quero sair, eu fico acesona. Depende da temperatura do banho, se for gelado eu acordo. Não, mas o banho mais quente, eu posso tomar o mais quente que for, se eu tomar um banho, eu acendo, eu acendo. Tanto que de manhã quando eu acordo, eu tenho que tomar banho. Se eu não tomar banho na hora que eu acordo, meu dia não começa. É ele que me acende pro dia. Então, pra você ver como é de pessoa pra pessoa, né? Acho que ela dormir bastante durante o dia não é tão ruim, né? Então, precisava entender o que é esse dormir bastante, qual que é a idade dela, e a gente só considera que é ruim, que a gente... Não é nem ruim, que tipo, a gente precisa mexer em alguma coisa se esse sono durante o dia tá atrapalhando o sono da noite, atrapalhando as atividades durante o dia. Então, se você falar pra mim que ela faz 2 sonecas de 4 horas cada uma, provavelmente isso vai atrapalhar o sono noturno. Então, só passa a ser uma coisa não positiva quando chega a atrapalhar o sono da noite. Aí precisaria avaliar bastante coisas pra saber se realmente é algo a ser mudado ou não. Tá bom? Você tá fazendo 9 meses hoje. 9 meses. Ela precisa dormir pelo menos 2 vezes por dia, uma soneca de manhã e uma soneca à tarde, de 1 a 2 horas mais ou menos de manhã e de 1 a 2 horas à tarde. Tá? E aí depois ela dorme às 8, que ela falou, e considerando acorda. Que ela fosse depois das 8 às 6 da manhã. Lógico, com 9 meses ela pode vir acordar de madrugada ainda porque sente frio, calor, que a fralda tá apertada, precisa trocar a fralda. Por alguns motivos pode ser que ela venha despertar ainda. Não, e ela acorda depois pra e ela acorda pra ver o pai. Então provavelmente ela tá fazendo 3 sonecas, acredito eu. Pra compensar. Vamos lá com a minha próxima pergunta. Peraí, ó. Ela dorme pouco. E soneca é bem rápida, não chega nem a 2 horas de soneca. Então, 1 hora de soneca tá ok. Se for menos de 1 hora, aí a gente considera uma soneca não tão eficiente. Eu lembro que uma vez você falou que não adianta nada a criança dormir pouco, né, nessa soneca, porque tem um ciclo, né, ela tem que dormir pelo menos 1 hora, isso né, mesmo. Senão não é reparador, né. Isso mesmo, a gente tem o ciclo do sono que é o leve e profundo. A criança fica meia hora no leve e meia hora no profundo. Se ela dorme só meia hora e 40 minutos, ela ficou só nesse sono leve, que não é tão restaurador. E, enfim, em outros benefícios que o sono profundo tem, ela não entra. Então, por isso que o ideal é 1 horinha de soneca, pelo menos. Tá bom? Vocês são demais. Obrigada, Paty. Obrigada também. Não sei se é pra mim também. Ela falou vocês. Então vocês, nós demais. Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Então, quando a gente sabe que a criança tem um problema de insônia, né? Tipo, um problema no sono fisiológico, não é por conta da rotina dos pais, não é por conta de maus hábitos, é uma coisa fisiológica mesmo da criança. Tá. As 30% das crianças nascem com algum distúrbio de sono. Já começa por aí. Então, se você parar pra pensar, é uma quantidade grande. Muitos desses distúrbios estão atrelados à rotina dos pais. Por exemplo, uma insônia comportamental. Criança, bebezinho tem insônia. Mas não é uma insônia medicamentosa, que você vai precisar entrar com medicação. É uma insônia comportamental das pessoas que não querem ouvir isso, que são os próprios pais. Certo? Então, quando a gente consegue mudar o comportamento dos pais e a rotina da casa, essa insônia da criança ela vai embora. Mas existem alguns episódios que precisa ser medicado. E a gente precisa encaminhar para o neuro. Quando saber comportamentos durante a noite que são estranhos, por exemplo, aquela criança que ronca muito à noite, isso é um distúrbio de sono. Não é para o bebê roncar. Se ele ronca, ele pode estar tendo apneia de sono. Então, ele precisa ser encaminhado para um otorrino, para que possa fazer uma avaliação, para que possa entrar com o tratamento que precisa. A gente se escuta muito falar de terror noturno, já falo bastante. Né? Que é quando a criança... Gente, tem um bichinho voando aqui, eu tô assim, porque minha mão não para de mexer, porque ele tá enchendo. Eu não consigo achar ele, mas ele vem aqui. Ele aparece, quando vocês me veem assim, eu tô tentando tirar o bichinho. Terror noturno também acontece muitas vezes por privação de sono, muitas vezes por falta de rotina, mas algumas vezes não é por causa disso e precisa encaminhar também para o neuropediatra. Então, sinais que a criança te dá. Uma criança bem-humorada, que se alimenta bem, que dorme bem, que não tem o sono agitado, tá ok. Passou disso, você vê que a criança está muito irritada, que ela não aceita dormir, que o sono da noite não é com qualidade, tem muito pesadelo. Pesadelo é considerado um distúrbio de sono. Certo? Aí a gente precisa de fato encaminhar. Mas aí é só analisando criança por criança pra gente saber direitinho. E tem até, assim, eu como farmacêutica, né? Tipo, a criança às vezes a gente tem muita criança resfriada, doente e tal, e os médicos dão corticoide. Corticoide dá terror noturno. Então, às vezes é um episódio isolado, mas dá. Algumas medicações que a gente toma influenciam muito no sono, tá? Pode ser desde uma dipirona, que baixa um pouco da pressão e que dá sonolência, tá? Até como um antibiótico, que chega a dar mais sono e também a tirar o sono.
Então, qualquer medicação que você olhar, você sempre precisa ler a bula para ver o que vai trazer. Muitas vezes as pessoas vêm para consultoria com a gente e quando a gente pergunta se manda alguma medicação, tá assim faz 2 semanas. Tá tomando o quê? Entrou com alguma medicação? Tá tomando o seu quelato em quanto tempo? Há 2 semanas. Então, às vezes, não é nem caso de consultoria, é caso da medicação, próprio efeito da medicação, tá? Quantas vezes é normal o bebê acordar durante a noite para mamar? E essa coisa tá na moda livre demanda, né? Tipo, a livre demanda vamos lá mamar quanto o bebê quiser. Gente, eu vou Só apanhar, que tem bebê que fica grudado lá 24 horas, né? Aí você não sabe se tá mamando, se tá chupetando. Então, o que é bom, o que não é bom, quantas vezes é normal? Você vai apanhar? Vou apanhar aqui. Vamos por partes, né? Então, qual foi a primeira pergunta? Quantas vezes é normal o bebê acordar pra mamar? Tá. Isso é óbvio que vai de idade para idade, não dá pra gente colocar uma regra para todo mundo. Mas vamos considerar aí de 0 a 3 meses, de 0 a 4 meses, tá ok a criança acordar aí a cada 2, 3 horas para mamar. Uma questão de sobrevivência mesmo. A gente nem indica que um bebê com menos de 3 meses durma a noite inteira por causa do hipoglicemia. Enfim, então até os 4 meses, a cada 2, 3 horas tá ok. Depois dos 4 meses, a criança já conseguiria espaçar aí umas 4, 5 horas de sono. Aí você consideraria que tá aceitável até 2 mamadas. Depois do 6, 7º mês, uma mamada e depois na madrugada, teoricamente, estando bem alimentado durante o dia e sabendo dormir sem peito ou sem mamadeira, quando essas coisas não são indutores de sono, a criança já consegue estender aí 8, 9, 10 horas de sono, tá? Mas você acha que, por exemplo, assim, que eu escuto muitas mães aqui no estúdio que falam que o bebê acorda a cada 40, 50 minutos para mamar. E ele chora de fome, né? Só que aí ele põe no peito e só que assim, não mama. Aí quando você tira, chora e fica naquela. Isso. Aí elas falam, tô na livre demanda. Isso é livre demanda, não é? Como é que é? Então, na verdade, a livre demanda tem um conceito onde foi interpretado de uma forma não tão... Vamos lá. Vamos começar na livre demanda. Vamos começar com a livre demanda. O que é livre demanda? Gente, livre demanda é não colocar regras na hora que o seu filho sente fome. Fome, tá? E não qualquer outra necessidade que ele venha chorar e você coloca o peito pra ele, tá? Então, nós não queremos regrar o horário de fome do seu filho. Ele sabe a hora que ele tem fome, ele precisa ser alimentado a hora que ele tem fome. Uma criança, vamos considerar que uma criança de 5 meses, ela mamou bem agora às 6 horas da tarde. Não tem porque ela mamar bem às 7 horas da noite. Se ela tá indo pro peito, se ela está chorando e tá indo pro peito, é por outro motivo. O problema é que os pais, as mamães não conseguem entender o choro da criança. Então, qualquer choro é fome. É tudo fome, 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 fome. Aí ela fica indo pro peito o tempo todo. Ninguém tem fome de 40 minutos, de 50, 50 minutos. A não ser que não tenha tido uma mamada eficiente, né? Foi pro peito pra mamar, e o que aconteceu? Chegou lá mais dormiu do que mamou. E aí realmente vai acordar com fome, tá? Então, assim, nós não iríamos colocar horário para fome da criança, mas nem todo choro é fome. A criança chora por frio, ela chora por calor, ela chora porque ela quer sair do seu colo, ela chora porque ela quer ficar no seu colo, ela chora porque ela quer sair do ambiente que ela tá cansada de ficar ali, né? Você vê quando às vezes a criança tá chorando muito, você leva ela para fora, só o fato dela sair do ambiente, ela para de chorar? Ela tá entediada. Se a mãe não faz isso, a mãe coloca onde? No peito. E aí você começa a sinalizar para a criança que toda vez que ela chorar, ela tem que ter peito para dormir. E não é bem desse jeito. Então, entender que choro é comunicação e que nem toda comunicação dessa criança vai ser suprida pelo peito, já é um bom sinal. Você pensa na mãe da mamadeira? Você acha que a mãe da mamadeira fica colocando mamadeira a cada 40 minutos na boca da criança? Não. Porque ela sabe a quantidade de leite que ele mamou e se ele tá com a barriga cheia, não tem porque daqui 40 minutos ela dá mamar. Ela vai, de fato, procurar outras alternativas de acalmar o filho dela. Já a mamãe que dá peito, ela não consegue enxergar quanto mamou. Então, ela fica sempre achando que é fome o tempo todo. Não é. Então, às vezes, uma consultoria de aleitamento materno pode ajudar muito. Porque a mãe vai aprender o que é uma mamada eficiente, o que não é, quando tá de barriguinha cheia, quando não tá, para então ver a hora de ofertar o peito. Então, a livre demanda correta é aquela livre demanda onde você não coloca horário para fome do bebê. Ele pode mamar sempre que ele tiver fome. Agora, chorou peito, chorou peito, chorou peito. Não é saudável para o bebê, não é saudável para a mãe, né? A mãe fica cansada. E exaustão não é para levantar bandeira e sinal de que sou uma boa mãe, né? Porque maternidade sempre, né? Então, as pessoas acham que quanto mais cansada você tá, mais mãe você é.
E não é, você precisa do seu tempo também, né? Então é pra dar colo, sim, é pra dar peito quando precisar colocar pra mamar que a criança tiver fome, mas você precisa aprender a acalmar o seu filho de outras formas. Até pra ele é importante isso. Imagina toda vez que você chorar, eu vou lá enfiar um negócio na sua boca, não é? Fica quieto. Então, chorou, pá, né? A criança não consegue se comunicar, não consegue se expressar, você não entende o que ela quer e você fica refém daquela situação. Aí você tem aquela criança que não fica com ninguém, que não aceita o pai. Se você quer um dia sair pra uma festa, você não consegue sair pra uma festa porque a criança só quer você. No começo é muito gostoso. Ele é pequenininho, só quer a mamãe, só quer a mamãe. Começa a dar 9, 10 meses, 1 ano que você tá assim, você tá, ó, cansada, que você não sai de casa, que ele não aceita ninguém, que tá o dia inteiro no seu peito, que você não consegue fazer uma refeição, que você não toma um banho. Aí já não é mais bonitinho, né? Então a gente precisa se cuidar como mulher, a gente não pode esquecer disso e saber que existe um limite. Eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa, eu vou dar leite pra ele sempre que ele tiver fome, peito, independente do que seja, peito, mamadeira, não importa. Eu não vou deixar meu filho com fome, mas eu vou aprender a acalmá-lo de outras formas e entender o que ele tá querendo dizer com o choro dele, porque nem todo choro é fome, tá? E assim, uma livre demanda a cada 2 horas, então seria o ideal. É, mais ou menos, dependendo. 1 hora e meia, 2 horas. É, depende da idade e da fome, né? Porque pode ser que o meu filho às vezes veio pro meu peito agora, mas ele mais dormiu do que mamou. Então, daqui 40 minutos pode ser que ele tenha fome. Por isso que eu tenho que observar a mamada. O que não pode é chorou e aí você sai correndo já pra dar esse peito pra ele. O próprio pai não tem paciência, né? O pai não sabe acalmar. Então a criança chora, o que ele faz? Ai, que é você, porque que é peito? Toma. E aí a mãe pega e vai pro peito. A gente recebeu uma outra dúvida aqui pelo Facebook. Tenho muito leite, meu bebê tem 1 mês e às vezes mama um peito e dorme. Fica 2 horas sem mamar. É normal? Tenho muito leite. Meu bebê tem 1 mês, mama um peito, dorme, fica 2 horas sem mamar. Sim, até 2 horas sem mamar tá ok. É porque eu acho assim, é porque eu não sei, tem lugar que fala que tem que dar os 2 peitos. E tem lugar que fala, não, dá um peito completamente, tipo, esvazia tudo, depois dá o outro. É que é difícil você... Então, é que é difícil você falar sobre esvaziar o peito, né? Nem toda mãe tem aquela mama pesada e cheia que você sente o peito cheio e o peito vazio. Né? Então, assim, o bebê mamou aqui, você viu que a sucção tá mais lenta, tá não sei o que, ele tá no peito só 5 minutos, por exemplo, você pode trocar de peito, não tem problema nenhum. Você troca o peito e dá outro peito, você pode dar as 2 mamas assim, e ficar 2 horas sem mamar não tem problema nessa idade. Agora, se você falar que ele fica 4 horas, aí sim. Mas na dúvida, Érica, você sempre conversa com o seu pediatra, porque o pediatra que conhece da saúde dele. Tem pediatra que vai liberar 3, 4 horas de sono para um bebê que nasceu a termo, que não teve nenhum problema. E tem pediatra que vai falar, não, tem que acordar a cada 2 horas, porque não pode. Então é muito da saúde de cada um mesmo, tá bom? Eu mesmo, meu filho, a Dani sabe que até acho consultora de aleitamento eu chamei em casa para me ajudar, tudo. Porque meu filho mamava a cada 40 minutos. Isso. Mas assim, eu descobri que ele tinha refluxo. Então ele mamava e vomitava, daqui a pouco ele tinha fome de novo. É isso que eu falei. Então, às vezes, a mamada não foi boa, porque ele pôs pra fora, e aí ele tem fome de novo. Nesse caso, eu vou dar o peito pra ele de novo. Não posso colocar no relógio. Não, é a cada 2 horas. Isso não existe. Por isso que a livre demanda é não colocar horário para a fome do seu filho, mas entender quando é fome e quando é outra coisa, e aí eu quero acalmá-lo rápido, eu coloco o peito. A gente pegou um bebê pra atender esses dias, que ele tava com a ingestão dele tava muito alta, porque tudo a mãe colocava peito. Então ele sentia desconforto, porque tá sempre com a barriga cheia. Tudo ele chorava era peito, chorava peito. Então toda vez que vai pro peito, sai leite, gente, não adianta. Se você mamar lá, vai sair leite. Então ele tava o tempo todo empanturrado, com a barriga inchada. Ele queria se comunicar outra coisa e a mãe ficava dando peito pra ele a cada meia hora, a cada 40 minutos. Então a ingesta dele tava fazendo com que ele sentisse desconforto. Aí imagina, você com a barriga cheia, te deita. Aí coloca... né? Não, e te deitam pra dormir. Às vezes quando a gente come muito, a gente precisa até levantar, né? E a criança não consegue, ela chora. Aí chora, quer levantar, pega a mãe, deita e põe no peito de novo. Aí fica aquele ciclo vicioso e a criança empanturrada o tempo todo, tá? Acho que não passou nenhuma pergunta. Não, daqui não. Então fica um esclarecimento importante, é verdade. É. Gente, ser mãe de primeira viagem é terrível, porque... Mas não é só de nada. primeira não, viu? Porque É. quando você pode ter o segundo, isso é totalmente diferente e você se sentir mãe de primeira igual. É difícil. Eu falo que o Gabriel nasceu primeiro, ele foi um bebê super tranquilo, a Júlia deu trabalho. Se ela tivesse vindo antes, eu não sei se ia... É por isso que eu tenho outro. O seu já veio assim, tá vendo? Então, pra você ver, a gente acha... natural. Né? A gente tem um e acha que sabe tudo, quando chega o segundo vem pra mostrar pra gente que a gente não sabe nada, né?
Eu tenho outra pergunta que a gente recebeu aqui no direct, foi: durante o dia, devo fazer meu bebê dormir no berço? Ah, tá. A gente lê bastante literaturas, inclusive, que fala que o bebê tem que aprender a dormir no berço, né? De dia, de noite, para saber onde é o local que ele dorme. O que a gente veio vendo a partir da nossa prática de trabalho? A gente pegando consultoria de mães que querem tirar o berço do filho de dia. Porque se a mãe está na rua, a criança não dorme fora do berço. Então, elas entram em contato. Faz 1 ano que eu não consigo ir no shopping, faz 2 anos que eu não saio de casa, porque dá o horário do sono, eu tenho que sair correndo para casa para colocar ela no berço. Então, a gente começou a mudar essa conduta e ensinar as mães a colocarem os bebês para dormir em outro local que não seja o berço, justamente para que vocês tenham essa liberdade de poder sair quando precisar. No carrinho, né? No carrinho, o carrinho é um ótimo aliado. É lógico que tem que ser um carrinho seguro, que deite e o tempo todo com cinto de segurança. Não importa se a criança tem 1 mês ou não, né? É importante ter o cinto de segurança o tempo todo. Então, a gente indica ensinar a criança durante o dia a dormir em outros locais para que vocês tenham autonomia de poder sair. Preciso ir no mercado. A horário da soneca dele é daqui 1 hora, não tem problema. Porque eu vou no mercado, ele sabe dormir em outro lugar, ele vai dormir lá. Tem um aniversário para ir, posso ir também, porque ele vai dormir lá, porque eu sei que ele dorme. Agora, ficar refém de berço durante o dia também é difícil. E tem criança, gente, que dorme no berço de dia e de noite e nada acontece. E ele consegue dormir na rua em qualquer lugar também. É verdade. Então, não tem problema. Então, quando a gente pega uma gestante para fazer a preventiva, a gente dá os 2 cenários para ela, a decisão é dela. Olha, pode ser que durma no berço e não aconteça nada. E pode ser que só aceite berço e fica a critério da família tomar a decisão e ver o que ela quer fazer. Essa é uma dica importante, que semana passada eu peguei um newborn que foi bem curioso. Que eu comecei a fazer o newborn e o bebê não queria dormir. Tipo, ele demonstrava que tava com sono, mas sabe quando você tá pensando daqui a pouco? E eu falava, gente, tipo, tem alguma coisa estranha. E aí, a mãe, eu falei assim, ele tá com um pouco de dificuldade de dormir. A mãe falou, é a luz. Aí eu falei, mas vai ficar difícil fotografar sem luz, né? Tipo, eu preciso de luz. Ela falou, não, só dorme no escuro. Aí eu não falei pra mãe, mas agora a mãe deve estar me assistindo, ela vai saber. Que, pelo menos que eu aprendi, é que você deve sinalizar pro bebê que é dia. Então, põe pra dormir no claro. Entendeu? Ele tem que aprender que é dia e que é noite, não sempre colocar no escuro. Principalmente o recém-nascido, porque ele nasce com produção de melatonina irregular, que é o hormônio regulador do sono, então ele já não tem a indução desse hormônio pra ajudá-lo a saber o que é dia e o que é noite. E se a gente mostra pra ele que é sempre escuro pra dormir, ele acaba não sabendo o que é dia e o que é noite, e é aí que a gente cai no bebês que trocam a noite pelo dia. Então, de dia é isso que a Suelen falou. Não é pra ser 100% claro, com uma luzona na nossa cara, porque nem a gente gosta, mas tem que ser meia luz. Tem que ter um pouquinho de luzinho, um pouquinho de barulho, de estímulos, e à noite você pode deixar bem escurinho e sem barulho, para que a criança comece a entender a diferença de dia e de noite. Aí depois que a mãe falou isso, eu coloquei a mão assim nos olhos pra criança dormir quando entrou no sono profundo e aí você conseguiu tirar foto. Mas é uma questão da mãe, né? E já desde pequenininho só dormir no escuro. Então imagina, como é que vai ser a soneca? Bom, tinha 10 dias, sempre. Né? Então, já aprendeu. Não, mas eles aprendem essas coisas. Falou que é igual ganhar peso, né? A gente quer engordar é rapidinho, quer emagrecer tipo 1 mês pra perder 1 quilo. É verdade. Bom, outra perguntinha que a gente recebeu. Dar leite de fórmula faz com que o bebê durma mais? Então, gente, algumas mães vão falar que dão leite de fórmula, a mamada dos sonhos, às vezes até dada, né? Por volta das 11 horas da noite pra criança dormir melhor. Se fórmula fosse o remédio pra dormir melhor, até adulto ia tomar, né? Quando tem insônia, sofre de insônia, ia tomar uma mamadeira de fórmula. Isso, ia dormir. Não é, gente. Não adianta a gente dar fórmula pra criança achando que vai entupir ela se ela continuar dormindo num ambiente não adequado, se ela continuar não tendo uma rotina boa, se ela continuar tendo maus hábitos de sono, nada adianta. A mãe que fala assim, eu dei, adiantou aqui em casa, é porque provavelmente estava com as outras questões ok, e era fome mesmo que acordava a criança. Ponto. Como a gente tem inúmeros casos de mães que entram com a fórmula, desistem da amamentação, achando que a fórmula vai resolver os problemas, e não resolve. Porque a criança continua sem rotina, sem hábitos de sono adequado e sem um ambiente adequado. Então, é 1000 vezes melhor você trabalhar em ambiente, hábito e rotina do que ter que inserir uma fórmula para a criança ou desmamar ela, acreditando na besteira de que se eu desmamar ele vai dormir melhor. Não vai, tá? Muitas vezes a criança não dorme mesmo com fórmula, porque elas têm outras questões a serem resolvidas. Então, fórmula não é indutor de sono, tá? Que eu percebo, às vezes a mãe chega aqui com a fórmula, porque fala assim, vai tomar fórmula, vai dormir. Realmente, às vezes acontece, mas o que eu percebo é que a mãe tá tão afobada pra dar o peito logo,
pra poder, tipo, começar a sessão pra fazer as fotos, é que ela não deu a quantidade suficiente. Quando dá fórmula, o bebê capota, realmente, Sim. né? Que tá com É fome. o que eu falei, às vezes é a fome. Se é a fome, realmente você vai dar, ele vai encher a barriguinha e vai dormir. Mas se existem outras questões a serem trabalhadas, não tem fórmula que vai resolver. Minha experiência Tá. própria, meu filho com refluxo, eu dei a fórmula anti-refluxo pra ele. Nas primeiras 4, 5 vezes que eu dei, ele dormiu, capotou. Depois não adiantou nada, continua tudo igual, porque minha rotina é uma bagunça. Então, não adiantou. Então, é o que eu falo, é uma questão de rotina, ambiente e hábito, né? E se você tá assistindo a gente ou vai assistir, enfim, e aí você fala, não, mas aqui em casa eu dou e funciona, é porque era uma questão de fome mesmo pro seu filho, ponto. Mas na maioria dos casos não é, tá? E sempre tem aquela questão, né, que a mãe fala assim, eu tenho leite fraco. É. Existe isso? Gente, não existe leite fraco, isso é mentira, tá? Não existe leite fraco, o leite sustenta sim, é aquela questão de mamada eficiente, né? Será que o seu filho tá mamando mesmo, ele tá no peito fazendo outra coisa, né? Ele vai pro peito, ele mama um pouquinho, aí ele para, ele volta, nunca mama o suficiente. Então, leite fraco não existe, gente. A natureza é muito perfeita e o leite materno é o melhor alimento pro seu filho. Se ele tiver uma mamada adequada, se após os 4, 5 meses ele conseguir ter uma rotina de mamada também instalada aí, de acordo com a demanda da sua fome, não tem nada de errado com o seu leite, tá? Não existe. Ó, a Daiane queria desmamar a filha, mas depois do que eu ouvi aqui, ela não quer mais. Tudo bem, Daiane? Então, às vezes, talvez você esteja com um problema de sono, e aí é o que acontece. Muitas mães vêm pra gente e falam, eu quero fazer o desmame porque eu quero que durma. Gente, não há necessidade de fazer desmame noturno pra dormir bem. Não sei a idade do seu filho, mas às vezes... às vezes vai ter uma mamada na madrugada, a gente tá ok, uma mamada, dependendo da idade do bebê. Né? E você pode continuar amamentando durante o dia e às vezes à noite ele não vai pedir mais, é muito relativo de idade. Mas é mito. Não adianta a gente fazer o desmame de uma criança que vai continuar sem rotina, sem um ambiente adequado e sem bons hábitos de sono. Ela vai continuar acordando por outros motivos. Ela não vai pedir mais peito, mas ela vai pedir outras coisas, né? Tem 1 ano e meio. Então, com 1 ano e meio, pode ser que ele não sei como está o aporte calórico durante o dia, né? Às vezes quando falta caloria durante o dia, o corpo pede durante a madrugada, porque está em fase de desenvolvimento constante. Mas a gente consideraria aí uma mamada na madrugada ok com 1 ano e meio. Agora, se o seu filho está com 1 ano e meio e continua acordando a cada 2, 3 horas para mamar, aí a gente precisa rever todo esse cenário para ver se há necessidade de mamar durante a madrugada. E se não houver, o que pode ser feito é o desmame noturno apenas. Mas durante o dia você pode continuar amamentando sim, quando acorda, ou seja, de tarde, depois mais pro final da tarde. Precisa ver com que frequência essa criança de 1 ano e meio tá mamando na madrugada. Eu vejo muita criança que troca o leite por comida. Tipo assim, ao invés de comer, ela toma o leite. Isso, e aí não tá acontece. comendo adequadamente. E aí falta caloria, e aí o corpo à noite vai pedir porque ele tá em fase de crescimento e ele quer. E na verdade, com 1 ano e meio, é pra estar mais comendo do que tomando leite. Eu digo qualquer tipo de leite, não só do peito, ou quanto fórmula, ou cada família de um jeito. Tem gente que já dá leite de vaca, não sei, né? Cada um. Mas é pra estar mais comendo comida mesmo, ingesta de alimento mesmo, do que do próprio leite, tá bom? Mas não há necessidade de desmamar a criança por completo, achando que ela vai dormir melhor, tá? Bom, acho que deu, né? A gente já tá com 52 minutos, né? Já tá acabando também o nosso tempo. Ó, ela mama mais durante o dia, na madrugada nem tanto. Então se você não quer amamentar, se você não quer fazer o desmame, não há necessidade de fazer. Quem tem que estar pronto para o desmame é você. E se na madrugada nem tanto, acredito que isso não tá te incomodando tanto. E aí não. Mas você não há não tá trocando, né? A alimentação também pelo leite, né? Isso também. Tem que analisar a alimentação dela durante o dia, tá? Ela tem que almoçar bem, ela tem que jantar bem, comer as frutinhas, enfim, tomar os lanchinhos que precisa. Aí precisava dar uma olhada no geral. Mas o que eu quis dizer com essa pergunta é que não há necessidade de desmamar. É mito falar que eu vou desmamar para que durma melhor. Porque se não estiver andando entre ambiente, hábito e rotina de forma adequada, não adianta fazer desmame nenhum. Vai continuar acordando de madrugada, tá bom? Galvão. Arielle. Oi, Arielle, tudo bem? Gente, vai dar 9 horas, a gente tá pertinho de acabar o Instagram mesmo, encerra, né? Depois de 1 hora de live. Um chute na gente. Tem umas pessoas que me mandaram mensagem dizendo que não estariam online, mas que quer que grava a live, então a gente vai deixar salva, vai ficar 24 horas aqui
pra quem quiser assistir depois. Eu vou ver se a gente consegue salvar e a gente coloca no YouTube também, no nosso canal. Ah, eles têm canal no YouTube. Tem canal muito no YouTube. legal. E a gente coloca lá pra vocês, vamos ver se a gente consegue salvar aqui no final. A gente vai tentar salvar aqui, vamos ver se o negócio vamos prometer, mas vamos conseguir. E, bom, a Dani, ela é consultora, né, de sono. Ela dá um curso também para formar consultoras, principalmente mães, né, que querem começar a empreender em alguma coisa. Então, é bem legal essa parte de consultoria materna para você, mamãe, que quer estar trabalhando nessa área. Então, se informa na página da Dani, que vocês já acompanham, né, devem saber. Mas você atende ainda, Dani, ou não? Atendo, a gente faz consultoria do sono também. E tem os cursos de capacitação profissional. Então, se você está aí assistindo a gente, quer ser uma consultora do sono também, aproveita, porque a gente está tendo um curso, vai começar agora, dia 25, e já tem data para julho também. Então, se você gostou do tema, né? Vai se aprofundar. Aproveita para trabalhar com isso, ganhar dinheiro fazendo com que você gosta, né? Quem gosta da área do cuidado materno infantil é uma ótima oportunidade para entrar no mercado aí e conseguir uma capacitação profissional, tá bom? Os cursos são presenciais na cidade de São Paulo. Então eu espero vocês aqui. Quem quiser saber mais é só entrar no perfil do Instagram aí que vai ter o site e pode mandar mensagem que a gente responde também. Ótimo. E para vocês que estão aí vendo a live, seguidoras da Dani, entrem em contato com o Gardini Foto Studio, as gestantes ou as mamães de bebê recém-nascido, que a gente tem uma condição especial para vocês também, tá bom? E se você não é de São Paulo, compartilhe com as amigas que são de São Paulo, né? Ou vem até São Paulo, gente, conhecer a gente. Aproveita e faz a foto de vocês aqui. Fotos lindas, maravilhosas. Né? A Suelen falou no começo do vídeo, não é só foto de gestante newborn, ela faz também foto sensual, gente. Vou agendar minha sessão. Fotos profissionais também, né, Dani? Fotos profissionais. As minhas fotos profissionais no Instagram, gente, quem faz é a Suelen, né? Então, aproveitem aí pra poder fazer a sessão de foto de vocês também, tá bom? Galvão, Ariel, a gente falou você. Nota, pelo amor de Deus. A gente falou oi pra você. A gente falou. Você não viu. Oi. Beijo. Vem fazer foto aqui comigo, não sei o que, vem fazer. É que ela falou aqui em cima que vai sair, tá bom? A gente também já tá desconectando, Minha tá bom? tia de São Paulo, manda então, ela vir aqui. Quando você for, vem visitar sua tia, olha que legal. Já aproveita a visita a sua tia. Faz as fotos com a Suelen e o nosso curso de capacitação, olha só. E tudo de bom, aí fez tudo de uma vez. Maravilhoso, viu? Tem um lugar pra indicar já pra gente fazer, como é que fala? A hospedagem, já vai fazer tudo. E já faz tudo, faz uma coisa só, tá vendo que maravilhoso? Então, gente, aproveita a visita de São Paulo de vocês pra vir aqui no estúdio conhecer. É lindo aqui, gente, tem vários cenários. Corre no perfil deles pra dar uma olhada. Fala de novo, Suelen. É Gardini, _ foto com PH, _ estúdio com S mudo. Meio difícil, mas dá pra achar. Mas se você entrar na postagem que eu fiz da live, tem lá certinho o Instagram deles também, que é só clicar e você só conseguir ver os cenários que eles fazem aqui. Ela falou que tão lindas, é que a gente tá com essa Ai, filtro gente, aqui, ó. obrigada. A Suelen tá com filtro aqui de... Sei lá, até ela tá com os cílios quase. aparecendo. Não sei o que aconteceu Por aqui. isso que eu tô linda hoje. Né? Mas obrigada. Obrigada. Tá bom? Acho que é isso, gente. É isso. Né? Daqui a pouco... E quem tá no Facebook não tá entendendo nada que você tá falando de filtro, né? Porque você tá sem filtro nenhum tô sem lá. filtro no Facebook, Desculpa, É que gente. a gente tá com o Face e com o Instagram aberto. Facebook não tem filtro. Tá de cara limpa mesmo, sem nada. Agora Hashtag aqui, fica a dica pra pôr filtro, viu? Viu o Facebook? Colabora aí com a gente. Por favor. Então tá, gente. Um beijo. Boa noite pra todo mundo. Depois a gente vê se agenda outra. Isso, né? outra. A gente vai agendar uma pra... Vamos agendar uma pra mostrar o estúdio? Vamos. Deixa organizado, a gente faz uma aqui. Aí eu passo o estúdio pra vocês verem aqui. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Vamos encerrar ali. Começou já, que é palhaçada. Ai, meu Deus. Ele já tá falando pra encerrar.